Exclusivo, São Paulo tem mais um interessado em suas categorias de base e alguém concorrendo com o Evangelos Marinax. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e conta também sobre um patrocínio polêmico que negocia com o Flamengo. Preciso te falar sobre as chances de John Arias virar reforço do Cruzeiro ou do Palmeiras. Já Rodrigo Garro não tem data para estrear pelo Corinthians. Botafogo consegue um sim de um meio atacante, mas falta o principal, o acordo com o seu clube. Falo também sobre pacotão de reforços no Bahia, as últimas no mercado, bastidores, finanças, Rollheiser no Santos e Vinícius Júnior adquirindo um clube em Portugal. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só desejar um ótimo final de semana, pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. O Internacional anunciou a contratação de Vitinho, jogador que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Red Bull Bragantino emprestado. Ele chega ao Colorado até a metade do ano, se fazendo valer de uma cláusula de guerra por conta do seu contrato com um clube ucraniano. Quero contar também que o Red Bull Bragantino venceu a concorrência do Torino e do Sport Recife para fechar a contratação do volante Gabriel, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense. Já James Rodrigues deve ser anunciado durante o fim de semana como novo reforço do León do México. Ele deve ser a principal contratação do clube, que disputará a partir de junho o Super Mundial de Clubes. Hora de falar sobre Vinícius Júnior, que faz parte de um conglomerado que está comprando uma equipe no futebol português. Notícia que repercutiu bastante. Durante a sexta-feira faltava identificar qual era esse time. Trata-se do Alverca, da segunda divisão portuguesa. O Vinícius Júnior se junta a uns investidores para adquirir esse clube por 10 milhões de euros, valor bastante baixo. Haverá necessidade de investimento para a contratação de reforços. Tenho a impressão de que o Vini vai mais ajudar com a sua imagem do que propriamente com dinheiro. O atacante do Real Madrid nunca havia se aventurado em uma situação ou operação como essa. Só um pouquinho mais sobre o Alverca, time que está na segunda divisão e chegou a ter, nos anos de 98, 99 e 2000, alguns atletas bastante famosos, como Deco, Ricardo Carvalho e Maniche. Entre os presidentes que passaram pelo Alverca está Luiz Felipe Vieira, muito conhecido pelo Benfica, mas a passagem pelo Alverca foi desastrosa. Há quem garanta que foi ele o responsável pela falência ou pelo estado lamentável em que se encontra a equipe portuguesa. Hora de falar sobre o pacotão de reforços que o Bahia pretende anunciar nos próximos dias. Já estão fechados, um zagueiro e um centroavante. O defensor é Santi Mingo, o centroavante o William José. Quero começar contando sobre a história do atacante brasileiro de 33 anos de idade, que pertence ao Spartak Moscou e é aguardado ainda nesse sábado em Salvador para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ele está sendo adquirido do Spartak Moscou, na Rússia, onde não conseguiu ir bem, era muito mais reserva do que titular. O William José que também tinha ofertas do Fluminense, do Las Palmas e do Getafe, esses dois últimos espanhóis. Ouvi do Nick Arcuri, o empresário do William José, que o projeto apresentado pelo Bahia foi bastante sólido, o que chamou a atenção do centroavante, que estava disposto a voltar para o Brasil. Já Santi Mingo, zagueiro de 23 anos de idade, canhoto, que chegou a jogar pelo Barcelona B, era pretendido desde outubro pelo Palmeiras. Faltou um acordo entre o Palmeiras e o Defensa e Justiça para a aquisição dos direitos econômicos. O Palmeiras chegou a oferecer 6 milhões de dólares. O Defensa e Justiça bateu na tecla de que só o venderia por 8 milhões de dólares. É essa a cifra que o Bahia e o Grupo City estão pagando ao Defensa. Contrato do defensor com o tricolor será até dezembro de 2029. O Bahia ainda pretende contratar e anunciar nos próximos dias pelo menos mais um jogador de velocidade para o ataque, além de um goleiro. Preciso falar agora sobre a chance de Soteldo virar reforço do Clube Atlético Mineiro. Pessoal do O Tempo, site lá em Belo Horizonte, contou que as tratativas estavam avançadas e havia otimismo por parte atleticana. Mas não foi isso que eu ouvi do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Conversei com o Marcelo antes de gravar esse vídeo para perguntar em que pé estava a negociação. Ele contou que tratou-se de uma sondagem com valores muito baixos e diante desse cenário o Santos nem levou a história adiante. Havia necessidade, na visão do Santos, para avançar pela venda do Soteldo, de uma proposta de pelo menos 5 milhões de dólares e todas as sondagens ou propostas foram bem distantes desse valor.
Diante desse cenário, o Santos já cogita ficar com o Soteldo em definitivo para a temporada de 2025, mesmo sabendo de todos os problemas que o Soteldo costuma causar extracampo. O que eu ouvi do presidente Marcelo Teixeira é de que vai se criar uma regra e uma linha dura para o Soteldo para que ele possa ser profissional e entregar dentro e fora de campo. Jogador que esteve emprestado na temporada passada ao Grêmio, em campo foi bem, fora de campo muitas confusões. O tricolor chegou a oferecer 2,5 milhões de dólares, proposta que não foi aceita pelo Santos. Bora falar agora sobre o Botafogo, que já tem o sim de um ex-jogador do Vasco. Trata-se de Marlon Gomes, 21 anos de idade, atleta do Shakhtar Donetsk, mas falta o principal acordo entre os clubes Botafogo e Shakhtar Donetsk, que ainda não chegaram a um denominador comum. O clube ucraniano pede 15 milhões de euros, 3 a mais do que foi investido na temporada de 2023, quando da sua contratação junto ao Vasco. Na atual temporada, o Marlon Gomes soma 14 jogos, nenhum gol e 2 assistências, 9 partidas como titular, outras 5 na condição de reserva. É o segundo jogador para essa função de meio campo que aceita a proposta do Botafogo, mas que o Botafogo não consegue avançar com o clube. O outro, Bitelo, jogador formado na base do Grêmio, que pertence ao Dinamo Moscou. Negociações com o Dinamo praticamente encerradas à medida em que o Botafogo não conseguiu se acertar para a compra do atleta. Preciso trazer novidades importantes sobre John Arias, que teve como grandes alvos no futebol brasileiro o Palmeiras e o Cruzeiro. O Cruzeiro insistiu demais na contratação do Arias, a pedido do Fernando Diniz, que conseguiu convencer o Arias a se mudar para o Cruzeiro e por conta do dinheiro do Pedrinho BH. O Alexandre Matos passou semanas trabalhando em cima dessa contratação, mas a Raposa desistiu da operação. Mais recentemente, o Palmeiras entrou na parada imaginando que poderia fazer um acordo, e esse acordo passaria muito pela venda do Rony para o Fluminense em condições especiais. O Palmeiras sonhava em outros tempos em vender o Rony por 12 milhões de euros para recuperar os 6 milhões de euros que investiu em metade dos direitos econômicos. Com o Flu, ao longo dessa semana, o Palmeiras chegou a fazer um acordo para venda por 8 milhões de dólares, valor bastante abaixo daquilo que vinha pedindo. O negócio só não foi concretizado porque o Rony, na última hora, pediu 1.300.000 por mês para virar jogador do Fluminense. No Palmeiras ele ganha cerca de 1.050.000 mensais. Diante do não acerto, negociação com o Rony caiu e, por consequência, qualquer esperança alviverde em fechar com o Joe Arias também não avançou. Importante contar que o Arias tem um acordo com o presidente Mário Bittencourt para ser negociado com um clube europeu, mas o Galatasaray, que era o principal interessado, não apresentou oferta nessa janela de transferências. E até esse momento, estamos falando no dia 11 de janeiro, não existem propostas da Europa pelo jogador. A tendência é que ele fique pelo menos até a metade do ano para a disputa do Super Mundial de Clubes e seja negociado na sequência, mas dá para dizer que o Arias está perdendo bastante dinheiro. Em agosto do ano passado, o Mário Bittencourt ofereceu para ele um reajuste salarial, com a ideia também de aumento do tempo de contrato. O Arias estava tão irritado com o Mário Bittencourt por não ter sido vendido para o Galatasaray que recusou a oferta, ou seja, ele segue ganhando 480 mil reais por mês em vez de R$1 milhão mensais sugeridos pelo presidente do Flu. O atual contrato se encerra em agosto de 2026. Só mais uma a respeito do Palmeiras. O Verdão renovou com o Aníbal Moreno, novo contrato até dezembro de 2029. Hora de falar sobre Rodrigo Garro. O Corinthians não tem data para a estreia do atleta em 2025. Na próxima quinta-feira, você sabe, o Timão faz sua primeira partida da temporada no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino e já dá para cravar que o Rodrigo Garro está fora. Nicola, o que acontece? O Corinthians, nas últimas horas, divulgou que o atleta tem uma tendinopatia patelar que ele trata desde o ano passado e que por conta disso haverá uma programação especial para o Garro, ainda sem data para a estreia. O jogador nem tem ficado concentrado no CT junto dos demais, onde é realizada a pré-temporada. E óbvio que a tendinopatia existe, mas por trás disso há uma preocupação muito grande do Corinthians em não expor o Garro depois do episódio de 2 sábados atrás. Ele acabou se envolvendo num acidente fatal, seu carro bateu com uma moto e o motociclista faleceu na hora. O Garro prestou esclarecimentos. Nessa semana, inclusive, as autoridades argentinas confirmaram que o motociclista que morreu havia testado positivo para cocaína, para maconha e havia um alto teor de álcool no seu sangue. Ele também pilotava sem capacete, sem luzes e com a sua habilitação suspensa há 2 anos. Mas tudo isso ainda repercute muito fortemente no Rodrigo Garro e o Corinthians pretende utilizá-lo somente quando ele estiver bem. Não há data para
estreia do jogador na atual temporada. Só mais uma em relação ao Timão, segue repercutindo o depoimento dado por José da Rocha Neto, que é o dono da VaideBet, à polícia. Nesse depoimento ele garante que o Alex Cassondé nunca participou de nenhuma movimentação, não foi intermediário do acordo, até aí nenhuma novidade. A novidade é que Toninho dos Santos, que foi apontado pelo CEO da VaideBet como o real, verdadeiro, o legítimo intermediário do acordo, o Toninho está cobrando do Corinthians e da VaideBet o pagamento da comissão. O problema é que o contrato foi rescindido muito antes do previsto, haveria um vínculo de 3 anos, mas ele não durou nem 6 meses. Bora de informação exclusiva, quero contar que o São Paulo tem mais uma oferta para parceria em suas categorias de base. Há um concorrente de Evangelos Marinax para ser sócio do São Paulo por Cotia. O interessado é a Galápagos, gestora de investimento que já é parceira do São Paulo no FDIC, aquele fundo de investimento em direitos creditórios. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre esse fundo, antes de contar sobre a ideia da Galápagos. Diante da mina de ouro que pode se transformar o CT de Cotia, a Galápagos demonstrou a intenção de repetir o modelo adotado pelo Marinax e que se é discutido já há algumas semanas para uma parceria. Marinax assumiria um percentual em sociedade com o São Paulo em troca de um baita investimento à promessa de 100 milhões de dólares entre 4 e 5 anos. A oferta que a Galápagos fez tem o mesmo molde, mas com cifras bem inferiores, e o São Paulo tem como prioridade máxima o acordo com o Marinax. O Tricolor já enviou detalhes do contrato que ele imagina o ideal e agora espera por uma resposta do departamento jurídico do Marinax. Algumas perguntas já foram feitas, algumas pequenas alterações no contrato inicial também foram realizadas, mas não há a palavra final, o sim, do Marinax para o acordo. Se isso acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, a tendência é que o acordo seja anunciado em breve. Posso dizer para vocês que há mais entusiasmo do Marinax no acordo com o São Paulo do que na compra da SAF do Vasco. E o próprio Vasco já sabe disso. Também surgiram nos últimos dias informações de que o grego percebeu uma série de problemas importantes na SAF do Vasco, o que dificultaria um acordo por lá. O filho do Marinax, Miltiades Marinax, é louco para que o pai compre a SAF do Vasco, para que ele passe a morar no Rio de Janeiro e se torne o dono do clube. Mas tanto o Evangelos Marinax quanto o Edu Gaspar, recentemente contratado para ser o CEO dos clubes que ele dirige, trabalham para um acordo com o São Paulo. Em relação a Galápagos, só para contar, essa gestora de investimento está ajudando o São Paulo na criação de um fundo de investimento em direitos creditórios. O objetivo é captar 240 milhões de reais no mercado para substituir a maior parte da dívida que o Tricolor tem com bancos. Uma coisa não inviabiliza a outra, não é porque o São Paulo prefere fazer acordo com o Marinax e dá preferência para esse acordo de que a negociação pelo FDIC possa sofrer qualquer risco. Pelo contrário, ela já está constituída, até por isso o Tricolor vai ter uma série de amarras e vai precisar gastar bem menos dinheiro na temporada de 2025. Bora fechar o vídeo para contar que o Flamengo vai colocar em votação na próxima terça-feira, no Conselho Deliberativo, um patrocínio inusitado e polêmico. Um acordo com a Shopee, uma das principais redes de vendas online de produtos internacionais. A proposta que está nas mãos do Flamengo é de um contrato por 1 ano, nas mangas, com cifras bem superiores à do antecessor, a Kuai, que pagava 10 milhões de reais por temporada. O espaço está livre, o Flamengo gostou da ideia, mas precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. Os números ainda não foram revelados. Informação sobre as negociações a informação foi divulgada pela ESPN. Pergunta que eu quero deixar para você, torcedor do Flamengo: você se acertaria com a Shopee? Não vê problema algum na escolha? Só para completar, também vi muitos torcedores do Flamengo perguntando se não pode haver um conflito de interesses no acordo com o Mercado Livre. Só para completar, em relação ao Fla, tenho contado para vocês há vários dias sobre Juninho, que seria o novo reforço do Flamengo. Primeiro, já está tudo acertado. O Flamengo vai pagar 5 milhões de euros em 2 parcelas, a primeira metade agora em janeiro, a outra metade em julho. 5 milhões de euros é o valor total da operação, algo na casa dos 31 milhões de reais. Já o Juninho é esperado na manhã de segunda-feira no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 4 anos, que vai lhe garantir cerca de 500 mil reais por mês. Só para completar, na sequência, aí sim o Juninho embarca para os Estados Unidos para se juntar com o restante do elenco. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!